A superficialidade de uma juventude perdida. Esse é o tema desse vídeo. Olha onde que eu tô gravando dessa vez. Pô, arrumei um cantinho aqui maneiro pra gravar, hein? Olha o disco voador ali. Natureza. Pra lá o Cristo. Didinho ali, ó. Cristo. Vamos que vamos. A superficialidade de uma juventude perdida. Causas e consequências. Vamos falar sobre isso. Nesse ano de 2024, tenho 38 anos. Vim da geração Y, que falavam que era uma geração mimizenta. Se a minha geração é mimizenta, e de fato ela é em vários aspectos, os millennials que querem trabalhar com propósito, que se entediam com qualquer coisa, que tem um monte de defeito, um monte de qualidade como qualquer geração, quem dirá gerações depois, né? A geração Z e as gerações depois do anos 2000, em que cresceram com a internet, nativos digitais e tendo acesso a trap, Anitta, Pablo Vittar, pagode, funk, sertanejo. Pelo amor de Deus, né? Você vê que isso é reflexo de uma degradação cultural bizarra. E você vê que as letras só falam de traição, de putaria, né? Só falam de superficialidade, de ficar rico e transar com todo mundo. Essa baboseira toda de gente niilista, fútil, que está totalmente perdida na vida. Mas a gente que quer viver a identidade de propósito e que quer amar o próximo e crer que, sei lá, Jesus é o Senhor e Salvador para qualquer pessoa que quiser ter a vida eterna, para quem crê nisso, o nosso papel não é julgar, o nosso papel é ajudar quem a gente puder ajudar dentro daquilo que nos cabe, dentro daquilo que nos é possível e viável através do nosso propósito, usando os nossos dons e talentos, beleza? O que está acontecendo? Vamos lá. Primeiro que há décadas, há séculos, no Brasil e no mundo, cresce o marxismo cultural, cresce as ideologias de gênero, ideologias de raças e todas essas coisas, e na real a gente sabe que eles não estão nem aí para você e para mim, eles só querem criar uma narrativa para desunir as pessoas, porque um povo desunido, um povo sem Deus, um povo que não valoriza o empreendedorismo e a família, é um povo fraco, questionável, é um povo inseguro, é um povo frágil e que pode ser manipulado por pessoas da cultura, pessoas da política, etc. e tal, né? Então, quando você desconstrói os valores judaico-cristãos, os valores da família, os valores de Deus, os valores do empreender, os valores da autorresponsabilidade, da boa música, do belo, quando você desconstrói a sociedade, o que acontece? As pessoas não têm mais referência. Quando elas não têm referência, elas vão ver essas bostas que a gente está acostumado a ver aí, né? E isso já vem de longa data. Você vê que, se você estudar, eu e você estudarmos a história, por exemplo, do marxismo cultural, do comunismo, você vê que eles fizeram uma grande lavagem cerebral, eles foram genialmente perversos ao criarem uma propaganda que dizia que eles lutavam pelos desfavorecidos, pelas pessoas desprestigiadas e que existe o capitalismo opressor, o burguês que explora e tal. Só que o empreendedor, com todos os seus defeitos, o empresário, ele cria empregos, gera impostos e cria produtos e serviços para o Brasil. E eles criaram toda uma narrativa para falar que todas essas pessoas são exploradoras, né? E que o Estado iria resolver. Só que quando a gente olha para a história da humanidade, nada matou mais do que o medo e a ignorância e nada matou mais do que as falsas religiões e a política. Misturados, então, meu Deus do céu. É só você olhar o que acontece na Ásia, nas Américas, na Europa, na África, no Oriente Médio. Contra fatos no argumento. E na Europa também, né? Então, assim, o que salva a gente é a ideia, a mentalidade de ser solução para o mundo, de empreender. E, obviamente, Jesus Cristo. Então, assim, se a gente tem um parâmetro básico de que a gente precisa de Jesus, precisa trabalhar, estudar, fazer exercício, cuidar da sua saúde, andar com as pessoas corretas, viver o nosso propósito, o jogo começa a funcionar aí. Mas quando você não tem esse referencial, tudo desfalece, vamos dizer assim. E se a gente olhar para as gerações anteriores, vamos voltar um pouquinho no tempo, na época da Segunda Guerra, existe a geração Baby Boomers. Eles foram ensinados, pós-guerra, que as pessoas tinham que casar, ter filhos, ter uma longa carreira numa empresa, depois se aposentar. Isso foi ensinado naquela época, né? Era o padrão da época. Aí depois teve a geração X, que foi uma geração mais questionadora. Eu particularmente considero, a minha opinião, a geração mais privilegiada em termos de tempo, de música. Quando eles estavam adultos e começaram a amadurecer um pouco mais para a vida, surgiu a internet, né? Uma geração que questiona, uma geração que mantém alguns valores, assim, quem não, digamos assim, se corrompeu nos valores, e uma geração que, apesar de questionar, tem um equilíbrio.
vamos dizer assim, é uma geração que pegou muita música boa, né? Então a geração Baby Boomers é essa geração da Segunda Guerra, galera que nasceu em 40, 50. Geração de 70 é a geração X. Aí já a geração de 85 a 95 é a geração Y, que é a minha. É uma geração que já é mais nativa digital. Na adolescência a gente teve a internet e a globalização e a gente teve muito acesso a muita informação e a gente começou a questionar mais essa questão de trabalhar só para ganhar dinheiro e construir uma carreira. Na geração X, as pessoas queriam construir uma carreira, mas elas não eram tão apegadas a uma empresa só. Se surgisse uma oportunidade melhor, elas saíam. Elas casavam mais velhas do que a geração Baby Boomers, que era casar, ter filhos e ter estabilidade. A geração X já começou a questionar. Já a geração Y não estava aí para estabilidade. Ela quer viver com um propósito, quer trabalhar em algo que faz sentido, que você sinta que você faz diferença na sociedade. E se você parar para reparar, no final dos anos 90, assim, começou a ter, final dos anos 90 e início dos anos 2000, começou a mudar muitas coisas na cultura pop e mundial, em que a gente ouvia até nesse ponto muitas músicas boas, com letras boas, e não tinha tanto apelo massivo de pornografia, de sensualidade das mulheres, de falar sobre só baixaria nas músicas e nas culturas. Claro que existia, sempre existiu putaria, sempre existiu sexo alocado e drogas e o homem tentando usar prazeres para cobrir o vazio da alma que só Deus pode cobrir. Acontece que sem Deus a gente não é nada, a gente é vazio, a gente é fadado ao fracasso. E a geração Y, ela foi meio perdida, assim, sabe? Porque ela não teve tantas referências. De geração em geração foi aumentando a quantidade de pessoas divorciando. Muito trabalho, pouco diálogo entre marido e mulher, filhos crescendo sem referência dos pais, pais divorciados, pais ausentes, mães traumatizadas, e tudo isso foi gerando uma construção social em que, na verdade, quem deveria educar, que é pai e mãe, não educa, estão ocupados com trabalho, com um monte de treta da vida, e aí bota as igrejas, boas ou ruins, as escolas que fazem lavagem cerebral e a política e a cultura para ensinar. E aí vira essa bagunça que a gente está vendo aí durante anos, e inclusive esses artistas aí de Globo e dessas mídias são muito bem pagos para falar mentira para mim e para você nas redes sociais. Infelizmente a maioria é alienado e acaba caindo nessas coisas. Mas isso não pode acontecer com a gente. Agora, para fechar assim, a questão do ser perdido. Depois dos anos 2000, foi cada vez mais massificando esse tipo de cultura, de que não existe Deus, que a verdade é relativa, que não há grandes valores, que a gente tem que respeitar todas as diferenças. Só que eles falam de respeitar a diferença, só que além deles não respeitarem, eles criam massa de manobra. E quando, na verdade, os verdadeiros e genuínos filhos de Deus, cristãos, eles mesmo não concordando com as diferenças em relação a outras pessoas, certos posicionamentos, eles amam e respeitam. E você faz suas próprias escolhas. Então eles ficam criando narrativas, falando que querem incluir gay, querem incluir negro. Cara, primeiro que a gente não vê nem estar discutindo raça, porque só existe uma raça, que é ser humano. Então não existe branco, negro. Diante de Deus somos todos iguais. Aí ficam falando que é pobre contra rico, negro contra branco, mulher contra homem, essa baboseira toda. As pessoas não têm referência de amor de verdade, que é amor à atitude, que a gente precisa viver um propósito. Não tem referência de boas músicas, de bons valores. E aí eles abraçam qualquer causa bosta dessas causas aí que fica fazendo lavagem cerebral na galera. E não à toa a galera segue Pablo Vittar, Anitta, Neymar, e essas músicas horrorosas que não falam sobre bons valores, propósito, amor, vida e coisas do tipo. Então, assim, ausência paterna, péssima criação materna, péssimas escolas, igrejas que não ensinam o que deveriam ensinar, e lavagem cerebral de uma cultura e de uma política criam esse contexto que a gente tem hoje. E aí, de repente, você me pergunta: "Ei, Léo, como é que a gente resolve isso?" Trabalho, estudo, busca das virtudes, exercício físico, Jesus Cristo, empreender, as pessoas voltarem a quererem se curar, se transformar, se libertar, construir família e viver o seu propósito. Essa é a única solução. A geração está perdida por falta de referência. Nós que temos consciência que Deus deu isso, precisamos ser referência para eles até o dia que Jesus voltar. Esse é o tema desse vídeo. Se fez sentido, curta, comente, compartilhe. Para fechar, diazão bonito começando aqui em Niterói. Grande abraço e até o próximo vídeo.